Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou comentar aqui rapidamente a questão do cubo de Metraton. É difícil explicar isso, mas tem muito misticismo e esoterismo. O cubo de Metraton é uma geometria sagrada que vem da estrela da vida e vem também da flor da vida. Então está conectado a isso. O cubo de Metraton é uma parte disso, que forma uma estrutura geométrica que está ligada aí aos 12 divindades ou 12 deidades, que forma uma estrutura que dá origem àquele símbolo que o pessoal conhece como cubo de Metraton, que também está ligado à questão da árvore da vida dentro da Cabala. Então depende muito do entendimento de cada um, uma pergunta muito abrangente. Então, quando a gente fala de Metraton, enquanto divindade ou deidade, é um ser em manifesto, não é um ser físico, não existe um Metraton anjinho. É uma consciência coletiva que dá origem ao plano manifesto, uma divindade que sustenta algumas coisas a nível espiritual. Então isso gera uma geometria que também faz parte do nosso corpo, por causa da conexão onde a Terra está atualmente em relação ao braço de Órion. Então quando a gente pega e olha a galáxia nas espirais dela, a gente está dentro de um desses bracinhos, setor de Satânia. Então quando a gente pega e começa a olhar isso de cima para baixo, a gente está num dos braçozinhos, num dos meridianos, em relação à Laniqueia que sustenta isso tudo. Então é como se a gente estivesse num pontinho bem pequenininho dentro desse vórtice. Quando a gente pega isso e traz para o cubo, não é exatamente um cubo, é a estrutura terra, a manifestação. O cubo é a geometria. Então, quando a gente pega cubo de Metraton e a geometria de Metraton, são coisas distintas que o pessoal às vezes acaba passando despercebido. Quando a gente fala do cubo, por quê? Porque é manifestação. Cubo, terra, quadrado. Então a gente usa a geometria do quadrado, que tem lados. Então pensem sempre nos lados, nas pontas. Isso para quem já estuda, coisa séria mesmo, de geometria sagrada de verdade. Falando de cursinho de PhD em geometria sagrada. Falando de geometria em relação à parte interna do corpo e não externa. A parte externa tem relação com a parte interna. Quando a gente usa o número de ouro, né, 1.618, quando a gente usa o pi. Enfim, dependendo de como a gente estuda e pratica, a gente tem uma parte interna que é regida por essências, meridianos, canais. Quando a gente fala do cubo, está ligado à parte terra do nosso corpo também. Mas também tem a parte da estrela ou flor da vida. A flor da vida é aquele emaranhado, que parece uma circunferência de nozinhos, que não são nós. Mas isso o pessoal normalmente desenha de forma plana, né? Põe na folha. Se você olhar, tem o que eles chamam de Fudog, que são os protetores de templos, shintoísta, budista, taoísta. Tem um cachorro-leão, vai. Tem algumas pessoas que chamam de leão, tem algumas pessoas que chamam de cachorro, mas são protetores de templos, protetores de Buda, protetores do Dharma. Então a manifestação deles como cachorro-leão é porque eles são guardiões e respeitam o Dharma. Como cachorro, é porque serve o dono. Mas quem é o dono do Fudog, né? do protetor, do leão de Buda? É o próprio Dharma. Então eles são obedientes ao Dharma, mas também são ferozes como o leão. Então esses protetores, um deles, que é um casal, né? Um segura como se fosse um filhotinho de barriga para cima. Eu tenho os dois em casa, estou falando com propriedade. Tem uma figurinha deles, né? Já estudei muito a respeito. Então tem um que segura um filhotinho, que representa a família, e um segura justamente isso. Um desenho que a gente vê nas pirâmides, vê na parte chinesa, em muitas culturas, é o mesmo desenho, que é basicamente a geometria sagrada da parte manifesta do cubo de Metraton, que gera isso tudo, que dá origem à flor da vida. A flor da vida está ligada ao nosso DNA, ou à formação original do corpo. Então a questão de cubo de Metraton depende de como vai ser trabalhado isso. Se é da parte mística, esotérica, ou se é da parte interna, de alquimia mesmo, de magismo. Depende da forma de entendimento. O que eu falo é que a gente tem que aprender a ter respeito com as coisas. Isso é importante. As pessoas não têm respeito com a energia. Querem manipular, induzir, fazer coisas com a energia. Não querem se tornar amigas. Então a gente conduz como parte de uma mesma essência para que não se corrompa a geometria ancestral, que dá origem a todas as formas. Então a gente quer que essas formas permaneçam de uma maneira pura, sem sofrimento. A gente corrige essa geometria. Como é que a gente corrige? Através das formas, das práticas. Para quem faz a parte magística, tem muitos meios para a gente
lapidar e voltar ao estado original dessa forma, dessa geometria ancestral. E isso o pessoal está mistificando demais, criando muita coisa em relação à geometria sagrada e numerologia sagrada, que não precisa. Se não realizar dentro do corpo, a parte externa é só adendo. É uma coisa para a gente trabalhar a matéria. Mas se não trabalhar a parte interna, a gente continua sendo observado, né, pela própria mente. Então a gente tem que sair desse estado e começar a entender o que é realmente sentir isso no corpo. Então, vocês querem se conectar a Metatron? Perfeito. Tem Metatron, né, encontro de divindade, e tem Metatron, que é diferente, né? Tem Metraton e Metatron. Metatron, ele vem a partir da divindade, se manifesta em outro nível, assim como Kuan Yin e Sandalphon. Então, eles são partes de Metatron. E isso dá origem à parte geométrica que vem para o nosso corpo. Depende muito do entendimento do que a pessoa pratica. Não tem uma resposta precisa. Eu também não sou dono da verdade, né? Essa é a forma como eu capto em relação a isso e como eu trabalho na parte interna do corpo. Então a gente não está muito preocupado se é de Metatron, se é de divindade X, Y ou Z. A gente quer puxar tudo isso, trabalhando a parte interna, para que a gente manifeste essas qualidades e desperte essas qualidades, que fazem parte da mesma fonte. Então não existe um arcanjo, algum anjo, ou entidade, divindade melhor do que a outra. Todas são complementares entre si, porque vêm da mesma origem, da mesma fonte. Então o pessoal gosta muito de competir, porque eu canalizo tal entidade, porque eu absorvo a energia de tal lugar. Umas coisas meio loucas. Então o pessoal pode se conectar à divindade que quiser, mas não como uma forma competitiva. A partir do momento que isso se torna arrogância e vaidade, a energia desce. E aí quem sustenta é a polaridade reversa disso, né? Então começa a conectar aí com divindades ou seres que sustentam uma parte que não tem mal, mas é uma parte de empoderar a energia para que se conquiste coisas materiais. Então é dominação, energia de dominação, e não de construção, geração e sustentação. Ela só domina, até que ela se dissolva em si mesma, ou altere a polaridade para que perceba que está além disso. Que é normal, né? Todos os seres acabam entre denso e sutil, passando por estados de equanimidade para achar o centro, né? O caminho do meio. Então é natural que isso aconteça, acontece com todos nós. A questão é a gente voltar a atenção para aquilo que é importante, para que a gente se limpe, se conecte com aquilo que é verdadeiro para a gente, né? Conectar com o coração, com a energia crística, búdica, mahatma, isso pouco importa. A gente tem que se conectar com a gente primeiro, sentir quem a gente é, depurar, tirar as barbelas, né? Tirar aquilo que não é necessário, depurar, para que a gente ache o nosso caminho, o nosso próprio caminho, e transcenda o sofrimento. Principalmente isso, transcender o sofrimento. Para que a gente se torne melhor para a gente e, consequentemente, se a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente acaba estando um pouco melhor com as pessoas. Isso é muito bonito. Aí a fraternidade, a humildade, a compaixão não precisam ser ditas, elas acontecem naturalmente pelo estado de pacificação mental. Sempre que a mente está pacífica, as ações são pacíficas, porque não existe mais uma identificação de uma necessidade de competir com as pessoas, ou julgar ou criticar. Nem as coisas te afetam de tal forma. Isso não é utopia, é prática constante, é o cultivo. Sem cultivo as coisas não fluem. Não é se tornar um santo imaculado, que normalmente é do pau oco, né? Não existe isso. As pessoas têm os altos e baixos. A questão é o quanto isso te atinge e o quanto você se identifica e o quanto tempo isso permanece em você. Quanto mais rápido a gente solta, mais rápido a gente se livra dessa nhaca toda. Então, em relação ao cubo é isso. Não importa tanto se é um cubo, se é um círculo, se é 360 graus, é a sua conexão com isso. É até o ponto que te beneficia para que saia da superficialidade e possa realmente transcender a questão dualista, para que você seja mais feliz e para que torne as pessoas mais felizes também. Se isso está acontecendo, mantenha a conexão com o cubo que ele está funcionando, tá certo? Um abraço de bom.